Queridos companheiros espíritas do grupo Fraternidade, que Jesus nos abençoe agora e sempre, hoje trazendo uma lição do livro Pão Nosso, de número 164, que se intitula O Diabo. Mas antes, oremos. Que Jesus nos abençoe neste momento em que nos reunimos para refletir sobre a boa nova do Cristo, seu Evangelho, com esta passagem de Emmanuel. Graças a Deus. Essa lição de número 164 se intitula O Diabo. Olha que interessante. É uma passagem de João capítulo 6, versículo 70, que diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é o diabo. Olha só que interessante. Então, Emmanuel vai trazer para nós uma reflexão em torno dessa passagem e uma explicação daquilo que nós já conhecemos na seara espírita do diabo, o que se refere ou significa o diabo. Especificamente sobre esse trecho em que Jesus diz que o diabo está entre os discípulos. Mas como pode ser isso? E Emmanuel começa assim: quando a teologia se reporta ao diabo, o crente imagina de imediato o Senhor absoluto do mal, dominando no inferno sem fim. Primeiro aí a caracterização do diabo como é conhecido, né, na tua imagem, né, aquela cabeça de bode segurando o tridente, né, com um mal infinito, né, a personificação do mal, vamos dizer assim. E aí, entre os outros detalhes que envolvem toda a cultura de como o diabo, a sua imagem é implantada. Então, Emmanuel vem fazer a explicação e continua dizendo assim: designa o próprio homem quando algemado às torpitudes do sentimento inferior. Essa sim era a significação do que o mestre queria dizer com o diabo. Então, o diabo está personificado naquilo ou naquelas torpezas ou naquele mal que está dentro do sentimento do homem. Veja bem, não é um ser específico, o diabo, como o anjo caído. Na doutrina espírita nós não acreditamos nisso, nessa personificação do diabo. Isso não existe. O que existe, sim, é ainda a maldade dentro do homem. Quando essa maldade está dentro do homem, e aí Jesus se refere aos discípulos, que mesmo entre os discípulos ainda existia essa maldade. Por isso, ali ainda se encontrava essa figura do diabo. Mas não que seja aquele diabo externo, né, todo de vermelho, com seus com o tridente, né, naquele fogo eterno do suplício. Não é bem assim que funciona. Até porque aí nós estaríamos exteriorizando aquele mal ou personificando em um ser e retirando de nós a nossa parcela de ainda inferioridade. Essa parcela de inferioridade é nossa, não é daquele ser personificado no diabo. Por isso nós temos que lutar para nos livrar dessa parcela de inferioridade, né, de maldade, que vem aí, né, nos nossos defeitos, nos nossos vícios, né, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade. Então essas chagas que nós carregamos ainda, nossas imperfeições, né, elas são ou refletem a maldade que ainda existe dentro de nós. Pois quando nós agimos ou conduzimos os nossos pensamentos e atos
movidos por sentimentos de vaidade, de ciúme, de egoísmo, né? Ferimos os outros, agredimos os outros, enganamos, ou seja, praticamos a maldade. Então, dessa forma, nós, né, levamos para fora aquela maldade que existe dentro de nós, não personificada naquele ser, naquele símbolo, né? Até porque aí nós estaríamos nos excusando da nossa parcela de inferioridade, de maldade, e não lutaríamos para vencer essa maldade, essa inferioridade, esses vícios que ainda carregamos. Por isso, temos que compreender que essa maldade, essa inferioridade ainda está dentro de nós, como Jesus coloca para os seus discípulos. Os nossos irmãos que estavam junto ao Cristo, que já é uma grande honra, de uma grande elevação de cada um daqueles 12 irmãos que estavam ali, tinham condições de estar ao lado do Cristo. Isso já significa um irmão já bastante evoluído. Mas mesmo assim, não é um espírito puro, como o Cristo. Cristo é um espírito puro, que já venceu ou eliminou todos esses defeitos. Mas aqueles nossos irmãos, assim como nós, muito mais ainda, carregamos esses defeitos, esta maldade, e precisamos nos esforçar para eliminar essa maldade, o egoísmo ainda dos nossos corações. São etapas que nós vamos vencendo, mas precisamos empreender esforços para vencer. Não acreditar que o mal está lá fora, mas sim dentro de nós. Não quer dizer que não exista maldade da parte dos outros, claro que existe, mas nós temos que nos preocupar em nos melhorarmos. Cada um vai se melhorar. E nós não podemos melhorar o outro, podemos melhorar a nós mesmos. Nos melhorando, nós estamos já ajudando a esses irmãos que estão à nossa volta. Com o nosso exemplo de bondade, exemplo de superação, muitos irmãos já vão aproveitar esse exemplo para também seguir os passos do Mestre, porque é um passo que vai nos levar para a nossa felicidade, para o nosso crescimento. Continua Emmanuel, e ele diz assim: daí concluímos que cada criatura humana apresenta certa percentagem de expressão diabólica na parte inferior da personalidade. Naturalmente, como estávamos explicando, né, essa passagem de Emmanuel, cada um tem dentro de si, da sua personalidade, ainda essa inferioridade. Ou, como ele coloca aqui, mais especificamente nas palavras, esse percentual de expressão diabólica, né, que é a maldade, ainda fruto das nossas imperfeições, né? Para exemplificar melhor ou esclarecer, nós trazemos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo de número 17, Sede perfeitos, no item que diz bons espíritas, né? E esse item eu gostaria de destacar ali uma passagem em que ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Porque eu acho tão significativo e acredito ser aí a essência dessa passagem, um bom espírita. É interessante lembrar que esse bom espírita, ele vem falando do homem de bem, né? O homem de bem, ou o verdadeiro cristão, e o espírita nada mais é do que o cristão com esse conhecimento trazido pela doutrina dos espíritos, todo o esclarecimento da vida espiritual que segue, a pluralidade das existências e por aí vai. Mas é um cristão, segue
a mensagem do Cristo, a boa nova do Cristo. E aqui, nessa passagem, nesse item em que ele fala do esforço do bom espírita para domar a sua inclinação má. Veja que aí está exatamente esse percentual que o Emmanuel está falando, está nos trazendo aqui. O percentual da expressão diabólica, ou a maldade, ainda na parte inferior da personalidade. São nada mais, nada menos do que as nossas inclinações más. Que está sendo transcrito aqui nesse item do Evangelho. Né? Então, quando nós, como bons espíritas, nos esforçamos para vencer essa inclinação má, ou seja, esse orgulho, esse egoísmo, essa vaidade que nós ainda possuímos, porque não somos espíritos puros ainda, muito longe disso, mas queremos ser. Então, nos esforçamos para ser. E esse esforço para ser está justamente naquele momento em que nós lutamos contra essas tendências negativas ainda, dos nossos vícios, das nossas paixões inferiores. Né? Então, quando a gente reencarna, né, nesse corpo físico, nós vemos aqui com um planejamento para nos melhorar. E dentro desse planejamento, daquilo que nós vamos viver aqui em corpo físico, nós vamos ter as nossas provas, né, ou nossas oportunidades de melhoria, né, aonde nós vamos lutar para vencer essas inclinações ainda negativas que nós carregamos. E pouco a pouco vamos vencer essas inclinações negativas. Tenho certeza disso, meus irmãos. As nossas dificuldades que nós vamos enfrentar estão na medida das nossas forças. Né? Então nós precisamos lutar, que nós, com força de vontade, vamos vencer. Vamos vencer essas inclinações más que ele está falando aqui. Esse percentual de expressão diabólica que nós carregamos. Nós temos condições de vencer. Né? E o nosso planejamento reencarnatório já mostra isso. Que dentro do nosso plano, as nossas provas estão de acordo com as nossas forças. Então temos total condições de vencer essas provas. E estão elaboradas na medida das nossas forças, do nosso dia a dia. É claro que para isso nós vamos recorrer à oração, vamos recorrer a mensagens, né? Vamos sintonizar com os bons espíritos, né? que nos vão dar forças, vamos nos juntar a trabalhos de expressão elevada, porque assim nós sintonizamos com esses nossos irmãos e os momentos que nós dedicamos a esses trabalhos são momentos que nos fortalecem para vencermos essas inclinações negativas. E com o passar do tempo, né, aquelas tentações que nós sucumbíamos, vamos começar a vencer, né? Contando com a presença e o apoio dos bons espíritos, que sempre estão ao nosso lado, nos apoiando, nos ajudando para que nós consigamos vencer. Né? Por que isso? Porque na medida que nós conseguimos eliminar essa expressão diabólica de dentro de nós, nós somos mais felizes. O progresso da criatura humana está aliado à sua felicidade. Na proporção que o espírito se depura, ele é mais feliz. Enfrenta as provas
com mais tranquilidade, mais serenidade. Aquilo que o afetava antes já não o afeta mais, porque ele já progrediu, já venceu, né? Já caminhou na sua escalada evolutiva, né? Então ele já não pratica mais aqueles atos de maldade, expressão do seu orgulho, do seu egoísmo. Ele compreende que, agindo de forma respeitosa e amorosa com os seus irmãos, com compaixão, com solidariedade, ele é mais feliz do que agir de forma egoísta. E a lei do progresso está aí para nos mostrar isso. Nós vamos caminhando, vamos evoluindo, vamos crescendo e vamos nos tornando mais felizes. Porque Deus é nosso Pai, o Pai de bondade, de amor, de justiça, quer ver a nossa felicidade, né? Então, por isso, nos orienta e mandou o seu Filho, Jesus Cristo, o enviado, o Messias, para nos orientar, seguirmos os seus passos. Continua Emmanuel. Satanás simbolizará, então, a força contrária ao bem. É o símbolo, né? Esse símbolo que nós já havíamos comentado. Quando o homem descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, como eu havia falado, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Maravilhoso. Então, nós temos que ter essa compreensão, como o Emmanuel está dizendo aqui. Descobre dentro de si o mal, dar-lhe combate. Então, se ele acha que o mal está fora, ele não vai combater. Tem que combater dentro de si o mal. Não é fora, não é o símbolo do Satanás, do diabo. É dentro de si. Combater ele dentro de si, a maldade dentro de si. Evita o inferno íntimo. Desenvolve as qualidades divinas que o elevarão à espiritualidade superior. Aí é o progresso, o que eu havia comentado, né? Ele cresce em qualidades: compaixão, solidariedade, amor, serenidade, paz. Tantos que almejam a paz, aquele estado íntimo, daquele espírito que já está sereno dentro da plenitude das suas virtudes, né? Mas para isso é preciso trabalhar no combate às nossas imperfeições, né? Naquele percentualzinho ainda de egoísmo, de vaidade que a gente carrega. Não, isso não é bom para mim. Então eu preciso me dedicar a isso. Aí cada um de si vai fazer o seu exercício de autodescobrimento. Porque aquilo que muitas vezes é uma maldade, aquela imperfeição, que um tem mais dificuldade, o outro já não tem, e vice-versa. Então, para isso, vai a receita de Santo Agostinho. É preciso, cada dia, analisar o seu dia e observar como que você está agindo, para aí descobrir: nossa, mas eu estou com inveja. Eu senti inveja. Então eu preciso trabalhar isso. Preciso trabalhar isso para ir combatendo essa maldade, como diz aqui Emmanuel. E vou me depurando. Mas, como eu disse, cada um precisa fazer a sua análise íntima e ver aonde é que está o problema, né? Lembrando daquilo que eu falei sobre o nosso planejamento. Cada um já vem ali, mais ou menos na sua encarnação, planejado para vencer alguns defeitos que carrega, né? Um planejamento, né? Reconciliar-se com aqueles espíritos aos quais nós causamos mal ou que nós temos algum ressentimento,
Tudo isso está dentro do nosso planejamento. Então precisamos nos esforçar para isso e irmos crescendo. E para finalizar, eu gostaria de relembrar a história do imperador Trajano, do Império Romano, para ilustrar por que isso, por que essa história. Justamente para mostrar que nós vamos evoluir. O ser que é o criminoso mais vil e selvagem, um dia vai ser um anjo. Então, uma breve passagem aqui para mostrar. O imperador Trajano foi um dos imperadores de Roma que autorizaram o massacre dos cristãos. E nos conta no livro Inácio de Antioquia, da sua biografia, que inclusive foi o imperador Trajano que o mandou, né, para o sacrifício. Então ele nos relata no livro que esse imperador realmente, né, responsável por uma das maiores expansões do Império Romano, que nós já sabemos, à custa de guerras e dominação, escravização dos povos, né, e muita selvageria, vamos dizer assim. Ele teve a sua última encarnação aqui na Terra como o espírito de Samson. Esse espírito de Samson é o mesmo que escreveu a lei de amor que está dentro do Evangelho. Então vejam, meus irmãos, que um ser responsável por massacres, verdadeiros genocídios, que era o Império Romano avançando e dominando aqueles povos naquela época, na sua última encarnação na Terra, foi o espírito de Samson, membro da Sociedade Espírita Parisiense, para nos mostrar que nesses aí mais de 1500 anos, esse espírito desse nosso irmão evoluiu bastante. Não nos é trazido aqui no livro, é claro, a história desse espírito, suas encarnações que ele teve, os resgates pelos quais ele passou, que é natural do crescimento, né? Mas todo esse crescimento nasce com o arrependimento, né, e a luta por se melhorar, como nós havíamos trazido aqui, né? Então o irmão que simbolizava em si essa expressão diabólica já está em um patamar bastante evoluído, para nos mostrar que todos nós um dia seremos anjos, seremos espíritos puros, como Cristo é, né? E para isso nós temos que seguir os seus passos. São degraus que vamos vencendo aos poucos, nos eliminando essas dificuldades, essas ainda maldades que nós carregamos. Mas um dia vamos chegar lá e juntos agradecendo a Deus. Oremos então. Obrigado, Senhor, por esses minutos de reflexão em que podemos nos lembrar dessas passagens do Evangelho, do Cristo. Que os bons espíritos que nos acompanham nos abençoem, agora e sempre, nos nossos lares, aonde quer que nós estejamos, carregando conosco a bandeira da paz. Que assim seja, graças a Deus.